primeiro período legislativo de 2017, de 2 de junho de 2017, nos termos do artigo 12 da Lei Orgânica do Município e artigo 79 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Pergunto aos senhores vereadores se eu posso estar como líder a ata da última sessão. Em discussão, a ata da última sessão. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado. Aquele expediente, requerimento número 67/2017, de autoria da vereadora Maria Maélia de Souza Dente, requerendo que a Prefeitura Municipal realize a recuperação das estradas que dão acesso à localidade de Bahia de Cima, Caetitu, Furtuosos, Lagoa de Fora e Monteiros, com adição de material. Requerimento número 067/2017, de 2 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Gomes de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Acaraú, Ceará. Requerimento para que a Prefeitura Municipal realize a recuperação das estradas que dão acesso às localidades de Bahia de Cima, Caetitu, Furtuosos, Lagoa de Fora e Monteiros, com adição de material. As estradas que dão acesso à zona rural do distrito de Aranaú se encontram em péssimo estado de conservação, quase intransitáveis, impedindo o livre trânsito dos cidadãos que residem nas referidas localidades, a sede do distrito e vice-versa. Ademais, o estado de deterioração destas estradas compromete o acesso da população aos serviços públicos essenciais, como educação e saúde, sendo imperativa a adoção de medidas por parte do poder público para solucionar o problema. Outro sim, a situação de deterioração destas estradas é tão comprometedora que não permite apenas a realização das asfaltes das vias, sendo necessária a adição de material. Após o exposto, requeiro a nota mesa, depois de ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, encaminhando o presente requerimento para que esta realize a recuperação das estradas que dão acesso às localidades de Bahia de Cima, Caetitu, Furtuosos, Lagoa de Fora e Monteiros, no distrito de Aranaú. Temos em que de referimento, sala das sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 2 de julho de 2017, Maria Maélia de Souza, vereadora, tem. Requerimento número 68/2017, de autoria do vereador Cláudio da Silveira, PMDB, requerendo que a Prefeitura Municipal promova a recuperação com pintura das lombadas situadas na estrada que liga a localidade de Cauaçu a Juritiane. Requerimento número 068/2017, 2 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Gomes de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Acaraú, Ceará. Requerimento para que a Prefeitura Municipal promova a recuperação com pintura das lombadas situadas na estrada que liga a localidade de Cauaçu a Juritiane. A estrada que liga a localidade de Cauaçu à sede do distrito de Juritiane é uma via com intenso tráfego de veículos. Ocorre que as lombadas existentes naquela via se encontram bastante deterioradas e sem sinais da pintura de sinalização que as identifiquem. Daí, tal situação acarreta a exposição dos motoristas e pedestres ao risco de acidentes. Após o exposto, requeiro a nota mesa, depois de ouvir o soberano plenário, na forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, encaminhando o presente requerimento para que esta promova a recuperação com pintura das lombadas situadas na estrada que liga a localidade de Cauaçu a Juritiane. Temos em que pede referimento, sala das sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 2 de junho de 2017. Cláudio da Silveira, vereador PMDB. Mensagem número 19/2017, de autoria do Prefeito Municipal de Acaraú, encaminhando o projeto de lei número 25/2017, que altera a redação da lei municipal número
23, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a implantação do regime jurídico único dos servidores da administração direta, autarquias e das fundações do município de Acaraú, instituído pela Lei nº 791/94, de 23 de dezembro de 94, e alterado pela Lei nº 842/97, de 9 de maio de 1997. Mensagem número 19, de 1 de julho de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, temos a ordem de submeter à apreciação desta almoço de casa o projeto de lei anexo que dispõe sobre a inclusão do inciso 8º no artigo 63 da Lei Municipal número 1053/2003, de 10 de dezembro de 2003, bem como a subseção 8ª e o artigo 79A no texto da mesma legislação, que dispõe sobre a gratificação de deslocamento aos profissionais ocupantes de cargo efetivo. Assim, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja ao final deliberado e aprovado na devida forma regimental. No ensejo, reitero às vossas excelências os protestos de estima e consideração. Passo da Prefeitura Municipal de Acaraú, Ceará, ao 1º de junho de 2017. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 025, de 1 de junho de 2017. Altera a redação da Lei Municipal número 1053/2003, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a implantação do regime jurídico único dos servidores da administração direta, autarquias e das fundações do município de Acaraú, instituído pela Lei número 791/94, de 23 de dezembro de 1994, e alterado pela Lei número 842/97, de 9 de maio de 1997. O prefeito municipal de Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova em exceção e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, inclui o inciso 8º no artigo 63 da Lei Municipal número 1053/2003, de 10 de dezembro de 2003, com o seguinte texto. 8º, adicional de deslocamento. Artigo 2º, inclui a subseção 8ª e o artigo 79A no texto da Lei Municipal número 1053/2003, de 10 de dezembro de 2003, com o seguinte texto. Artigo 79A. A gratificação de deslocamento será devida aos profissionais ocupantes de cargo efetivo que sejam advindos de concurso público e que residam a mais de 5 km do local de lotação e a municipalidade não ofertar transporte com vistas à possibilidade do exercício laboral de suas atividades profissionais. Parágrafo 1º. Para cômputo do valor da gratificação de deslocamento será considerada a distância entre a residência do servidor, respeitando o limite territorial do município de Acaraú e seu local de lotação, cuja medição será feita pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo 2º. A gratificação será concedida mediante requerimento escrito do servidor e devida no mês subsequente à medição tratada no parágrafo anterior e que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias contados do protocolo de recebimento. Parágrafo 3º. Caso a medição tratada no parágrafo 2º não ocorra no prazo estipulado, a gratificação será concedida considerando a distância declarada pelo servidor, podendo a mesma ser aferida e revista a qualquer tempo. Parágrafo 4º. A constatação de fraudes ou má-fé na comprovação de residência acarretará a abertura de processo administrativo, podendo se comprovado tais fatos, incidir na devolução dos valores recebidos de forma corrigida, bem como a aplicação de outras sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 5º. Fica reservada à municipalidade local servidor nas proximidades de sua residência para evitar o pagamento da gratificação. Parágrafo 6º. Nos valores a serem pagos a título de gratificação de deslocamento obedecerão à tabela abaixo, classe, distância e valor. Classe
1, maior que 5, de 5 a 7 km, R$ 60. 2, de 7 a 9 km, R$ 80. Terceiro, de 9 a 11 km, R$ 90. Quarto, de 11 a 13 km, R$ 100. Quinto, de 13 a 15 km, R$ 110. E sexto, maior que 15 km, acima de 15 km, R$ 120. Parágrafo 7. O servidor lotado em 2 horários perceberá acréscimo de 100% nos valores assinalados na tabela contida no parágrafo 6º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as leis de número 1054/2003 e 10 de dezembro de 2003 e a Lei Municipal número 1124/2005, de 3 de outubro de 2005 e outras disposições em contrário. Passe da Prefeitura Municipal de Acaraú, Ceará, ao 1 de junho de 2017. Alexandre Ferreira Gomes da Silveira, Prefeito Municipal. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Acaraú, Ceará. Ofício circular número 001/2017. Acaraú, 29 de maio de 2017. A Vossa Excelência, senhor Paulo Sérgio Gomes de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Acaraú, Ceará, em cumprimento ao artigo 4º da Lei número 1473/2013, de 25 de junho de 2013, e visando a continuidade com o controle social para a política pública municipal da pessoa com deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem por meio de solicitar a indicação de 2 representantes desta Câmara para compor o CMDPD, gestão 2017-2019. Ressaltamos que, de acordo com a referida lei municipal, o mandato dos membros do Conselho é de 2 anos, admitindo-se recondução por igual período. Vou indicar nomes dos conselheiros titulares suplentes através de ofício até o dia 31. Observação aos retornos. Certo de contarmos com o seu empenho nesse sentido, desde já renovamos os votos de estima e apreço atenciosamente Nádia Maria Gurgel Araújo, presidente do CMDPD. Encerrado o pequeno expediente, passemos agora à ordem do dia. Antes, porém, eu gostaria que, se possível, aqui a bancada de situação escolhesse um vereador para fazer parte, e a de oposição escolhesse outro. São 2 suplentes, né? Tá certo? Tá certo. E aqui o Edson. Conselho Municipal de Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem? Então, fica o vereador Marcelo Cruz e o vereador Joaquim. Ok? Secretário, anota aí. Requerimento número 67/2017, de autoria da vereadora Maria Maia de Souza, requerendo que a Prefeitura Municipal realize a recuperação das estradas que dão acesso à localidade de Barrinha de Cima, Catituba, Furtuosos, Lagoa de Cora e Monteiros, com adição de material em discussão. Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores. Senhor presidente, eu queria pedir para incluir aqui a comunidade de Imbé e de Córrego Fechado, viu? Acabei esquecendo. Bem, esse requerimento é bem simples, mas de grande importância. Essas estradas estão em péssimas condições, todas esburacadas. Tem trechos que estão quase intransitáveis, que é a situação da comunidade de Barrinha de Cima, a estrada que liga Acaraú a Barrinha, é motivo de reclamação
da população, e eu venho, por meio desse requerimento, tentar solucionar esse problema. Não adianta apenas fazer uma raspagem, porque tem vários buracos enormes nessas estradas, e o ideal seria colocar material, porque com a raspagem pode solucionar o problema por uns dias, mas depois ele vai vir a piorar, e ser bem pior. Assim, eu já tinha feito outro requerimento outro dia, mas infelizmente eu não fui atendida, acredito eu que tenha sido por causa das chuvas, mas agora, para o período chuvoso, eu espero que esse não passe apenas no papel, que ele realmente venha a ser atendido. Então, muito obrigada. Em discussão, o requerimento da vereadora Maia. Não, vereador. Quem foi? Então, vereador, presidente, senhores vereadores, também gostaria de licença, vereador, para nos subscrever ao requerimento. A gente vai com a reivindicação de toda a comunidade que padece aí com esse problema das estradas, né? E realmente tem um período de chuvas, mas eu acredito que com um certo esforço daria para minimizar o transtorno. Chuva é solução, e agora, principalmente já no final da temporada aí de inverno, é possível conseguir, aproveitando também que estamos falando de estrada, né? Aqui reivindicar a Vossa Excelência, ao líder, prefeito, como é que está a situação da questão da estrada também Aranaú Castelhano, e em relação ao serviço da operadora de transporte da Fretcar, né? Como se encontra essa situação lamentável, né? Eu sei que tem essa questão das estradas, da chuva e tal, mas não justifica aquela população inteira ficar sem um serviço aí, que há mais de 2 décadas, 3 décadas aí, que a gente já tenha acesso a ele e agora ser interrompido por falta de manutenção nas estradas. Em discussão. Senhor presidente, eu, vereador Edinho Bruninho, gostaria de subscrever o requerimento e falar da importância realmente de se refazer a estrada, a região de Imbé de Castor, que eu visitei, continuo visitando, eu sei que está ainda no estado meio deplorável das estradas. Não é só uma raspagem, como disse a nobre vereadora, é refazer, colocar mais material, recolocar material e para fazer uma estrada de melhor qualidade. Em relação ao trecho Aranaú e Castelhano, se finalizou o trecho, foi feito uma raspagem, foi colocado algum material em alguns buracos maiores, e se terminou a raspagem da estrada. Agora o que a gente precisa? Só que a Fretcar ainda não voltou. Então a gente precisa realmente uma resposta agora da empresa, porque as estradas foram refeitas, foram consertadas, mas a empresa agora não deu nenhum aviso, nenhuma notícia, não veio nenhum ofício sobre quando e como vai voltar. Em discussão. É o Edson. O quê? Deixa eu trocar essa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço também licença à Maévia para subscrever esse requerimento, que, falando de estrada, eu até fico comovido. Temos que a gente também no Porto lá passamos por grandes necessidades de estrada, e nada mais justo de que darmos
uma estrada de qualidade não só para o pessoal da Acaraú, mas sim para todo o nosso Acaraú. Em discussão, o requerimento da vereadora Maeve. Votar, senhor. Oi, está todo mundo, né? Cadê? Oi. Vem cá, Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu gostaria de subscrever o seu requerimento também, vereadora Maeve, e dizer que eu estive na Barrinha de Cima antes de ontem e, de fato, a estrada está intransitável. Eu fui no Fiat Uno, quase que eu não consigo passar. Imagina os ônibus escolares, realmente está um estado bem caótico. Conversei com meu pai, ele disse que quando terminasse de fazer a rota do Castelhano, iria para a rota da Barrinha de Cima. E aí nós estamos aguardando. Com relação ao Fresh Car, eu acredito que a parte da prefeitura já tenha sido feita, já dá para eles percorrerem novamente o trecho. Agora cabe a eles responderem, não sei se foi enviado algum ofício para eles, sabe, Edmilton? Foi enviado um ofício. Mas já foi enviado um ofício dizendo que já foi consertada a estrada? Não, ainda não. Não, Estava finalizando, aí foi mandado um ofício que eu fiz o requerimento, né? E a resposta da empresa foi que assim que fizesse a estrada, voltaria a funcionar a rota. Então, acho que cabe agora refazer um ofício dizendo que a estrada já foi consertada para que eles retomem a rota. E é isso. Em discussão, os vereadores que aprovam o requerimento da vereadora Maeve, com subscrição do vereador Edson Brandão, Ednilton e João Paulo, acho que a vereadora concorda, né? O vereador que aprova, permanece como estão, se não aprova, que se manifesta. Aprovado. Requerimento número 68, de autoria do vereador Cláudio Gera Silveira, requerendo que a Prefeitura Municipal promova a recuperação com pintura das lombadas situadas na estrada que liga a localidade de Calaçu a Juritianga. Em discussão. Senhor presidente, queria só fazer uma correção. É Calaçu, Acaraú. Calaçu, Acaraú. É Calaçu, Acaraú. Se não me engano, acho que já foi até comentado aqui algumas vezes. Se eu não me engano, no trecho lá são 20, 22, 24 quebra-molas de Calaçu até aqui a sede do Acaraú. 28, não, 28. Eles têm paciência. Mesmo aqueles que arrancaram? Eu, assim, contando com aqueles. Então, assim, o que acontece? Eu mesmo fui vítima até anteontem, que os quebra-molas eles estão da cor da estrada, né? À noite, um trecho muito perigoso. Realmente eu vi até alguns buracos que estão sendo consertados, mas que os quebra-molas precisam realmente serem pintados, né, no caso do amarelo ou padrão, o mais rápido possível, porque realmente é muito perigoso. São muitos quebra-molas, o trecho assim, é uma zona muito escura e realmente pode ter um risco grande, principalmente para quem não conhece o trecho. Para mim, que conhece, quase que eu vou no carro, mas imagina aí, para quem não conhece o trecho também, é muito perigoso ali, é necessário se fazer a pintura dos quebra-molas o mais rápido possível. Em discussão, requerimento do vereador Claudiano. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço também
licença aqui o novo vereador Claudiano, para me subscrever, porque realmente todos os dias eu passo pelaquela estrada, não só eu, como todo, é uma estrada bem trafegada, o povo, a gente vê um pouco de acidentes relacionado a sinal, e também sobre a buraqueira que foi tapada uma parte, mas não foi concluído tudo. Eu peço para subscrever, eu sou a favor de construir, principalmente de reformar também. Muito obrigado. Eu queria só fazer mais uma observação, quando ele fala que a reforma com pintura. Eu tinha feito um requerimento no ano passado, foi atrasado, não lembro aqui, para a questão da sinalização também. E realmente foi feita a sinalização, mas eu acho que acabaram por arrancar também essas placas. E a gente andando também não consegue mais identificar algumas delas. Então é interessante também que, além da pintura, também a sinalização é interessantíssimo. Porque assim, lá, além deles estarem na cor do asfalto, ainda também as placas foram arrancadas, ou foram arrancadas, não sei. Existia a sinalização e realmente, eu rodando no trecho, eu não vi mais essas placas. Senhor presidente, vereador Marcelo Luiz, eu gostaria de subscrever o requerimento do vereador Claudiano, e aqui na rua Capitão Diogo Lopes, tem 3 ou 4 quebra-molas roubadas, e eu já vi vários carros que, às vezes, a placa, o motorista não está muito atento, quando chega, não dá tempo de frear, quase acidentes e acontecendo com essa roubada. Eu acho que se ela tivesse pintado ela com a tinta luminosa, que tenha uma durabilidade legal, porque às vezes você pinta por 3, 4 dias, a questão do sol, às vezes chuva, apaga aquela luminosidade que a tinta tem, né? E realmente complica um pouquinho, mas é necessário essa roubada para evitar que alguns motoristas que são aquele ano de andar com muita velocidade tenham mais prudência e mais pagar nas vias públicas. Mas é interessante, vereador Carlos, né? Essa roubada seja pintada, porque às vezes você vai, como você já conhece, que está passando aqui a primeira vez, geralmente bate de uma vez, quebra o amortecedor, né? E dá um prejuízo até certo ponto grande ao condutor dos veículos. Até acidente também, eu gostaria de subscrever, se fosse possível, aquele mesmo do nosso cabeça, e também aquele quebra-mola, aquela bombada que tem, chega ali perto do posto de padaria, ela tem 2, 3 quebra-mola, que é complicado. Você às vezes está desavisado, esquece, quando chega até em cima. Eu mesmo, uma vez, eu vinha e esqueci de frear o carro e rodar em cima da lombada. Aquela que fica ali perto do posto do padaria. E ela está pintadinha com as cores amarelas bem vivas, cara. Com certeza vai evitar que alguns motoristas um pouco displicentes, né, desavisados, venham correr e bater uma vez e causar até um acidente. É isso aí, presidente. Em discussão, requerimento do vereador Claudiano. Senhor presidente, gostaria de subscrever o requerimento e dizer, eu já ia falar a questão mesmo da sinalização, que alguns não têm, e o ideal também é que se tivesse uma padronização no tamanho e na forma dos quebra-molas no município, porque o que se vê é uma construção meio desordenada, no alto demais, curto demais, às vezes até feito por pessoas que moram na comunidade, por populares, e o ideal é que se tenha a pintura, a padronização e a sinalização correta também nesses trechos mais perigosos. Por exemplo, Laçonte, na estrada do Guaçu, tem vários familiares que moram, casas, né, ao lado. O ideal também ter aquelas, colocar placas com a questão da velocidade máxima, mínima que se deve trafegar, porque assim, é uma coisa necessária esses quebra-molas, porque muitos condutores, eles não respeitam a sinalização e acabam causando acidentes, gerando vítimas fatais, que é um grande problema de saúde pública hoje no Brasil, essa questão justamente de acidentes no tráfego, né? É uma linha de uma coisa levar a outra. Então, a gente precisa pintar, sinalizar e padronizar, o ideal. Em discussão, essa questão do pintura, realmente, eu não sei. Porque a empresa que ganhou a estação
votação para sinalizar tanto vertical como horizontal, a CE 0835, eles fazem, aqui, esses queromol aqui da cidade, que eu ia chamar, está com 15 dias que foi, pode estar com mês, foi pintado. Já está tudo apagado, tudinho. E eu moro aqui perto de um aqui que pediu o Gleicinho, já vi carro da bateria que você deixei bateria aqui na esquina, caminhão. E até a sinalização vertical, mais a horizontal, precisa inventar uma tinta, viu? Para poder sustentar. Isso realmente. E é necessário. Seria interessante que essas empresas de licitação tivessem seu prazo para poder pintar esses quebra-molas. Para quem não conhece, o padrão é uma porrada grande. Não é brincadeira. Desde que só um comentário. Quando ele fala na questão de padronização, é interessante também essa questão da padronização. Acontece muito de que hoje mesmo as pessoas chegam para a gente pedindo: eu queria fazer um quebra-mola na porta da minha casa, você autoriza? Aí diz: não, peraí, isso não depende da gente, lógico, a Secretaria de Infraestrutura que comanda isso e tal. E já aconteceu algumas vezes alguém chegar até na própria Secretaria e, segundo informações, chegar lá e dizer: você tem autorização. Uma autorização da Secretaria. Mas o que é que eu vejo? É que realmente esses quebra-molas, esse estilo, não sei qual se chama, aquele que é aquele reto, né? Aquele reto, aquele que realmente tem, que a gente vê realmente que para, né? Para. Aquele outro, para o motoqueiro serve de pouquinho para ele poder empinar a moto. E alguns parecem uma montanha realmente quando a gente passa, né? Então, nesse trecho aqui, que estão 28 quebra-molas, como eu falo aqui, nós devemos ter talvez uns 10 modelos de quebra-mola. Tem a tartaruguinha, tem um naquelas alturas, tem um que fica curtinho e é alto, então, assim, não tem essa padronização. Então é interessante se pudesse, porque assim, uma coisa muito irregular. Então, se pudesse essa padronização, é interessante. É interessante você ver aqui algo na sede, os que foram modificados na sede realmente funcionaram, né? Na sede quase todos estão nesse padrão. Então é interessante também que se pudesse padronizar os outros, era uma ideia, porque realmente tem cada quebra-mola aí que a gente tem medo de enfrentar. Aquele meu palhozinho, quando eu passava por ele, todos ali ficavam descargazinha dele lá. Levando para o lado cômico, é como se fosse uma aula de matemática e de geometria. Quadrangular, retangular, circular, cilíndrico. Cada forma é diferente. Acho que essa padronização é o ideal. Se faz a autorização, faça, tem um padrão, e depois a Secretaria de Infraestrutura mandaria um funcionário avaliar e ver se está o padrão adequado, né? É interessante. Em votação, o requerimento do vereador Claudiano. Vereadores que aprovam com a subscrição dos vereadores João Paulo Kempis, Nacélio Cruz e Ednilton. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam com instância, que não aprovam que se manifestem. Aprovado. No grande expediente, pode fazer o sorteio aí, galera. Joaquim Rodrigues Alves de Mello. A pessoa que ela já falado, tem mais de 7 minutos. Tira ele do meio. Combinado. Fecheiro do sistema aqui. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores aqui presentes, aos ouvintes da rádio. Bem, senhor presidente,
temática que eu trago hoje, ela está relacionada com a saúde. O Diário do Nordeste hoje emitiu uma matéria falando sobre a chikungunya. E lá na matéria diz assim: o estado do Ceará tem 462 casos de chikungunya por 100 mil habitantes. E aqui eu separei alguns trechos para levar essa discussão aqui para o plenário. Diz o seguinte, vou começar aqui a matéria. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na manhã de ontem, apresenta o Ceará como o primeiro estado do país no índice de incidência da doença. Deste ano, o valor analisado da 19ª semana epidemiológica é de 462,7 por 100 mil habitantes. E a matéria continua. Neste ano, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 80.949 casos provados de chikungunya no país, e uma taxa de incidência de 39,3 casos por 100 mil habitantes. Destes, 28.225, cerca de 34,9%, foram confirmados. A análise da taxa de incidência de casos prováveis por regiões geográficas aponta a região Nordeste como a maior taxa de incidência, cerca de 93,3 casos por 100 mil habitantes, seguida da região Norte, com 43,9 casos. Entre as unidades da Federação, destaque também Roraima e Tocantins. Até a 19ª semana epidemiológica, foram confirmados laboratorialmente 13 óbitos pela doença no Pará, 4 no Ceará, 4 Tocantins, 1 Pernambuco, 1 Bahia, 1 Rio de Janeiro, 1 e São Paulo, 1. Entre os municípios com as maiores incidências de casos prováveis de dengue registrada até a 19ª semana, segundo o Estado Populacional, menos de 100 mil habitantes, de 100 a 449 mil, de 500 a 990 mil e acima de 1 milhão de habitantes, destacam-se Jaguaribara, com 1.705,4 casos, Maranguape, com 540,5 casos, Aparecida de Goiânia, que fica no estado de Goiás, com 127,2 casos, e Fortaleza, com 76,2 casos. Para o médico infectologista Anastácio Queiroz, o aumento do índice de incidência da doença era uma tendência natural para acontecer nos 184 municípios cearenses. De acordo com Queiroz, as fortes precipitações da quadra chuvosa facilitaram a disseminação do mosquito. Aí vem as chuvas. No mês de abril, maio, foi um positivo de chuvas. Com isso, houve uma facilitação da eclosão dos ovos do Aedes aegypti. O estado do Ceará e o município de Fortaleza vem realizando ações efetivas, mas temos que avaliar também o que foi feito nas residências, comenta o especialista. Para controlar as arboviroses, a Secretaria de Saúde do estado do Ceará vem realizando ações permanentes no enfrentamento às doenças em todo o estado, por meio de visitas técnicas de apoio aos municípios, além de fornecer material de apoio aos agentes de controle de energias municipais. O órgão também distribuiu 10 mil rolos de telas para depósito de água e aplicação do fumaceiro. Para envio de material, é avaliado o cenário de cada cidade. A depender do caso, pode existir ainda outras medidas, como visita técnica da equipe da Secretaria de Saúde, monitoramento do plano estadual de vigilância e controle das arboviroses. Conforme a pauta informou, por meio de nota, a Secretaria também monitora os municípios com maiores índices de infestação pelo mosquito e de incidência de casos de doença. Total de 130 municípios cearenses
recebeu carta de alerta da Secretaria sobre risco de epidemia em relação às arboviroses, dos quais 86, cerca de 66,1% encaminharam um plano emergencial para o combate ao mosquito, diz a Secretaria da Saúde, falando agora sobre as mortes. Ainda segundo a pasta, no último boletim do Estado, de 1º de janeiro até 21 de maio de 2017, foi confirmado 20.515 casos de chikungunya no Ceará. Houve a confirmação de 14 casos que levaram a óbito no município de Fortaleza, 11, Beberibe 1, Calcaia 1, Pacajus 1, na região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Saúde, também foram confirmados 9.047 casos de dengue. Destes, 6 foram de dengue grave, dos quais 3 pessoas morreram no município de Fortaleza, Maracanaú e Tabuleiro do Norte. Então, a nova matéria fala que o Estado do Ceará ele está em primeiro lugar em casos de chikungunya pela divisão da população. É o primeiro e, com relação a dengue, se não me engano, é o terceiro ou quarto. Né? A gente nota aí que a gente está vivendo, o Estado do Ceará está vivendo um panorama aí de problemas causados pela dengue, né, e também pela chikungunya. Então, no ano passado, só foram confirmados 912 casos de chikungunya em todo o ano no estado do Ceará. Esse ano já são mais de 20 mil, né? Mais de 20 mil. Então, houve um aumento aí de 3 mil e tantos por cento. Então, a gente se preocupa. Eu, ontem, né, e hoje, eu fui ao hospital e lá presenciei algumas pessoas falando, se queixando, reclamando, né, dos sintomas parecidos com essas chikungunya. Então, é importante que o poder público ele trace ações que venham combater, esse mosquito, mas não depende só, a gente sabe que não depende só do poder público, né? A população tem que fazer sua parte também. E eu gostaria, né, de pedir às famílias, né, pedir às pessoas que tivessem cuidado, porque todo mundo sabe que é uma doença séria, né, que deixa a pessoa, não é uma doença, apesar de não ser uma doença muito letal, mas é uma doença que ela é muito limitante, deixa a pessoa acamada por vários dias, né, inclusive trazendo várias doenças, pode inclusive trazer também doenças do coração à pessoa, e sem falar também que das fortes dores articulares, né, da febre, do mal-estar, tem casos de pessoas que passam até meses sentindo dores musculares, né, então a gente, até um ano, né, tem casos de pessoas que podem passar até um ano com sintomas de dores nas articulações. E eu falo isso, trouxe esse assunto aqui porque eu acho interessante, né? Já tive pessoas da minha família já que adquiriu essa bendita doença, já conheço amigos. Então a gente vê que o Acaraú, que essa doença chegou no Acaraú, né? E a gente precisa fazer uma coisa. Aqui fica o meu apelo à administração pública, fica o meu apelo também à Secretaria de Saúde. A gente precisa intensificar as ações, levar informação às escolas, né, palestras, e também a gente sabe que a pessoa que mais pode combater a esse mosquito são as próprias pessoas dentro de casa, né? Porque eu já vi gente falar assim, mas cadê o carro fumaceiro? O carro fumaceiro, né, que é aquele carro que popularmente as pessoas conhecem, que faz a propagação espacial, ele só mata o mosquito na fase adulta, né? Isso, os mosquitos estão voando, né, em voo, né? E
e a porcentagem é mínima, justamente. A gente sabe que 90% dos casos de chikungunya e dengue os focos estão dentro das residências. 90%. Então, essa é a importância das pessoas também fazerem o seu papel dentro de casa, na residência. Limpar o quintal, não deixar objeto, material que venha acumular água, não é isso? Colocar o seu lixozinho dentro de uma sacola, esperar, se continuar a coletora, esperar ir no carro, o dia que o carro passa, para colocar no caminhão. Entendeu? Então, são essas coisas que fazem a gente diminuir. A gente só diminui se a gente evitar que o mosquito ele se prolifere. Matar ele somente na fase adulta não vai acabar. Então, fica o meu apelo, fica o meu alerta. A gente não pode deixar que essa doença venha se tornar uma epidemia aqui na Acaraú, entendeu? Pelos fatos de aqui já apresentados, pelas doenças. Então, cabe a gente fazer nossa parte e pedir também que a administração pública também intensifique as suas ações, para ver se a gente consegue combater esse mosquito, que a gente ver se a gente consegue impedir que essa doença se alastre pelo município e que venha prejudicar as pessoas. Senhor presidente, muito obrigado. Suas palavras serão registradas e o próximo orador inscrito aos atributos o senhor Antônio Edson Brandão. Boa tarde, vereador Edson Brandão. Aleluia, aleluia. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que aqui se encontram, meu boa tarde. Eu gostaria de iniciar reivindicando novamente ao líder, ao senhor presidente, que reitere o ofício à empresa. Foi mandado já pedindo, o primeiro ofício, se não me engano, você falou, foi pedindo informações, os motivos e tal. Enviado pela Câmara. Foi enviado pela Câmara. Seria bom que a Câmara reenviasse, mas que o município reenviasse, colocando os ajustes que já foi feito na estrada e, enfim, exigindo que a operadora se manifeste, que ela venha, que diga que não está contente, que não vende aquele, enfim, que possa agilizar. Eu não sei, Vossa Excelência, como é que encaminha aqui, oficializa isso aqui como pedido, como é que faz? Eu já botei aqui comunicado. Agora, eu acho que, como já foi feito a recuperação da estrada, que quando nós fizemos pela Câmara, a gente cobrou a questão do compromisso da empresa, né? Que ela não só tem compromisso de andar estrada boa, não. Ela ganhou a concessão, ela ganhou para transportar as pessoas. Não é verdade? Mas eles alegaram que estava difícil andar. Mas como agora já foi recuperado, e quem pode atestar que foi recuperado? É o executivo. Eu já anotei aqui, enviar o ofício ao secretário de Infraestrutura, pedindo para ele enviar o ofício a praticar, informando da regularização da estrada, para que seja de imediato. Pronto, de imediato. Isso é daquela ideia de urgência, urgentíssima, porque o mais difícil é estar tentando a estrada, porque o transtorno dele é diário, né? Todo dia, quando eu tenho um contato com os alunos, eu converso com as pessoas da localidade, e eles relatam, e eu tenho percebido à noite mesmo, no Aranaú, outros que ficam no Castelhano, acho que estão preferindo vir em outros ônibus, né, e parar lá na Via Jota, né, Preá, né, estão vindo pelo Preá, que é mais próximo, e a turma ali de carrapateiros ali do Medeiros para cá precisa fretar carro para vir à noite. Às vezes é moto, e aí com esse pânico que o Aranaú se encontra, os motoqueiros não têm coragem de mototáxi, é uma dificuldade de pegar um mototáxi à noite. Daí, quer dizer, torna mais caro ainda, tem que fretar um carro nessa localidade, nem sempre tem carro disponível. Então, assim, é uma coisa que tem causado grande transtorno ali para toda aquela comunidade, né? Todos os dias a gente presencia lá na sede de pessoas, motos, que vêm fazer nesse sufoco, né, de
um serviço há tanto tempo que já existia e ter pautado dessa forma. Então, fica a reivindicação e espero que no decorrer da semana tenha agilidade nesse processo. A outra temática aqui que quero tratar é mais uma avaliação dentro do âmbito nacional. Né? As estruturas, como nós estamos avaliando, daqui do velho golpe, dos golpes já denunciados, e que a população precisa cada vez mais se inteirar e reforçar a bandeira. A nossa primeira bandeira, quando aqui gritávamos, desde que foram deflagrado o golpe com a retirada da presidenta soberanamente eleita, e aí chega o Temer, não parou por isso, como já se sabia, não é o Temer pelo Temer, mas o Temer com sua plataforma de reformas antipopulares, anticlasse trabalhadora, antipovo, que jamais seria aceita dentro de uma eleição, que jamais seria eleito com esta plataforma dentro de uma disputa. E aí gritávamos, não às reformas e fora Temer. Com os acontecimentos recentes, onde demonstram a total incapacidade desse governo continuar gerenciando, opinião esta, já que está além das fronteiras do país, por todos aqueles que primam, independente de seu partido, do segmento ideológico, mas primam pelo Estado Democrático de Direito, e que aconselham o entendimento de uma renúncia desse presidente para se rebuscar novamente, se recompor a institucionalização no país, a unidade democrática. Então, agora temos uma nova bandeira. Aqui eu vim, inclusive, de uma blusinha fardada com fora Temer, fora as reformas. Mas há que se acrescentar agora a grande bandeira do momento. Não basta mais fora Temer. É preciso mais do que nunca as diretas já. Por quê? Eu sou capaz de aqui afirmar nesse momento. Um simples fora Temer, como rolo compressor conservador que está lá dentro daquele Congresso. É o mesmo rolo compressor que destituiu a presidenta. É o mesmo rolo compressor que aprovou, antes mesmo da reforma trabalhista, a terceirização. Que aprovou a chamada PEC da morte, que congela os gastos de saúde e educação. Que está forçando goela abaixo, desesperadamente, a aprovação dessa reforma trabalhista e dessa reforma previdenciária. Lembrando mais uma vez, este país precisa sim de reformas, tanto trabalhista como previdenciária, indiscutivelmente. Mas não podemos nos ater nesse momento só a essa questão. Porque a saída do Temer, dentro de uma votação direta, não tem dúvida. Quem vai ser eleito é aqueles mesmo grupo que vai votar, que está a favor das reformas, que destituiu a presidente, vai com certeza eleger outro, que não é o Temer, mas que virá com as nefastas, com as perversas reformas. Então, a única forma da gente restabelecer o equilíbrio democrático desse país é encampar a bandeira fora Temer, mas junto da bandeira fora Temer, podemos encampar as diretas já. É a luta de todo aquele, de qualquer partido, de qualquer segmento religioso, de qualquer credo, qualquer pessoa de bom senso, que prima pelo Estado Democrático de Direito, faz essa bandeira da direta já. E só um ponto de esclarecimento, apesar dos jornais já colocarem muito, mas vez por outra as pessoas ainda se perguntam por que direta, o que é essa indireta? A eleições indiretas seria aquela onde um cidadão, mesmo não tendo cargo de deputado, pode pleitear ser candidato a presidente. Direta, como está prevista agora na Constituição, quem vai votar nesta eleição para eleger o presidente não é a população. Quem votaria numa eleição direta são os congressistas, deputados federais e senadores, os mesmos que já estão. Então, você ia trocar 6 por meia dúzia. O povo não participaria desse processo. Por isso se faz necessário uma PEC, uma mudança na Constituição,
em razão da crise que se encontra, em razão da emergência da crise que se encontra. Essa PEC já foi apresentada, já está analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. E nessa PEC prevê uma mudança da Constituição para que aí sim o povo possa ter, de forma soberana, o direito de escolher o novo presidente. Então, esta é a grande luta, esta é a grande bandeira que toda classe trabalhadora, que todo partido que entende, que defende a classe trabalhadora, e mesmo quem não é filiado a partido, o agricultor, o pescador, sindicato, funcionários públicos, encampar. Esta luta é nossa. É sempre bom a gente travar essa discussão, porque às vezes, se no interior as pessoas ficam assistindo os jornais, e é como se essas coisas acontecessem lá. É um lado longe. E não é. É aqui. Nós fazemos parte desse processo. Participar. Porque nós somos prejudicados diretamente e, portanto, diretamente devemos nos envolver. Está sendo já trabalhada aí novamente uma forte paralisação necessária, mal interpretada por muitos conservadores, não é? Que reconhecem as paralisações como perda de tempo. Não. As paralisações, em um momento de crise como esse, são extremamente necessárias para mostrar o levante do povo, para mostrar o retorno do povo e para juntos podermos encampar esta luta, que não é coisa de jornal, não é coisa de político lá do povo, lá do Congresso. Essa luta é sua, de você sim, você trabalhador, sim, agricultor, pescador que está nos ouvindo, comerciante, estudante, professor, funcionário público, dono de casa. Esta luta é de todos nós. Então, fica novamente aqui a mensagem. Fora dele e diretas já. Muito obrigado. Vereador, agora não tem mais que ser vereador Galgé. O vereador Galgé, se me permite, antes de gostar desse patrimônio, eu falei agora há pouco, cumprimentei a questão da predicar, porque é realmente um caso de respetíssimo, né? Ele me disse que tinha ido lá com o deputado que tinha, a própria predicar, e eles garantiram de voltar a funcionar. Isso para mim, agora eu vou ligar agora para ele de novo. Já está pronto, tem duas máquinas, uma máquina lá de baixo e outra máquina lá de cima. Passar esses 30 dias, espero que fique concluído lá para ficar dentro das emergências. Vereador Esquilo, esse sorteio vai. Tirar o seu nome do sorteio. Olha, nem aparece mais lá. Boa tarde, senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né, da outra vez eu esqueci. Esqueci, a gente generalizou, né? É demais aqui presente. Eu queria, só mais uma vez, é um assunto que o vereador Escudandão, na semana passada, ele trouxe para cá como requerimento e pediu, e se possível, eu queria que hoje a gente tentasse ver aí, articular com a representação do governo, a questão de que, para que não, mais uma vez, não passasse despercebido a questão da... Essa semana eu recebi mais e mais reclamações de iluminação pública. E na semana passada, o vereador Edson apresentou um requerimento que a gente vem apresentando ano a ano, né, vereador? Ano a ano a gente vem pedindo que alguma pessoa da prefeitura venha para cá para casa, explique para a população do Acaraú o que é que está sendo feito realmente de iluminação pública. Porque nós somos cobrados diariamente. Diariamente, essa semana foi espraiado, me reclamou também. Assim, constantemente as pessoas procuram a gente tem o que dizer. Assim, interessante que se possa realmente usar uma transparência na questão pública. Que a gente vê realmente que acontece, é o que sempre se diz, algum vereador foi lá, de alguma forma
com ligação diretamente à gestão, chega lá e coloca a lâmpada e fica aquela situação. Então, o interessante é que se pudesse realmente haver um planejamento. Saber quanto é que está arrecadando de iluminação pública por mês? A pessoa, quando chega perto da gente, já chega daquele jeito, né? Bravo e com razão. Olha, eu pago isso aqui por mês de iluminação pública e eu não tenho direito à lâmpada. Né? Na minha casa está tudo escuro. Então, são várias e várias reclamações que a gente recebe diariamente. Iluminação pública é uma coisa que a gente é realmente cobrado. E a gente vem pedindo aqui ano a ano, e quando o vereador Escadão apresentou o requerimento aqui na sexta-feira, a gente fez questão de subscrever. Por quê? Porque realmente a gente é pressionado. Acho que todo vereador passa por isso. Todo mundo aqui passa por isso, por essa pressão de querer que a gente ajeite a iluminação pública. Né? Hoje mesmo chegou uma pessoa lá em casa, olha, a gente sabe que agora os vereadores é que são responsáveis pela iluminação pública, né? E falar contigo. E manhãzinha eu saio para a escola, 6h40, pelo menos, esse café da manhã. Aí disse, não, peraí, a situação é essa, tem que explicar. Então, a gente vem mais uma vez pedir aqui que se tem essa explicação de realmente o que é que está sendo feito, é que a gente não vê que está sendo feito. E a gente vê alguma coisa sendo feita. Mas o interessante é que a gente tem uma coisa concreta para que a gente possa passar essa informação. Né? A população possa saber, nesse mês vai ser gasto, vai ser reformada a lâmpada da comunidade de Top, ali do Aranaú, da comunidade de Caveiro do Boi, da Almestres, né? Enfim, que a gente tenha essa certeza. E a gente para realmente, é uma cobrança diária. Todas as vezes que a gente assim abordado, as pessoas já chegam dizendo, ó, a gente quer que a gente vá lá. E acho que realmente chega na questão já pegando no pé da gente como fosse para a gente fazer. Mas é interessante que haja essa prestação de contas aqui, que mostre realmente, olha, foi se arrecadado isso aqui nesse mês, e nesse mês há essa programação. Nós vamos investir isso aqui naquela localidade. É interessante que se possa fazer isso. Venho mais uma vez também falar sobre a questão da segurança. Eu vinha vindo hoje, quando eu vinha para cá para a sessão, ouvindo a rádio, e o Acaraú foi vítima aí de sexta-feira passada, roubaram um carro Gol ali perto do mercado, uma moto, hoje pela manhã, ali na feira, ontem à noite um assalto ali na Praça da Bailarina, uma sequência de situações aqui na sede do município também, que realmente é preocupante. É preocupante realmente que se possa fazer, foi conversado aqui, mas assim, tem que ter uma ação de imediato para que se possa realmente ter mais segurança no nosso município. Tem que se ter. Hoje pela manhã eu falo assim, porque a gente vê, eu estava em Itarema, então lá conversar com o deputado, e eu vi a Itarema chegou mais uma equipe do raio para dar um reforço de Itarema, embora a gente saiba que Itarema também a situação mais seria complicada. Mas a equipe do raio, assim, a gente vê a presença do policiamento, traz o policiamento para fazer um reforço. E aqui no município a gente sabe que tem policiamento, mas aquele policiamento daqui não existe assim. Vamos procurar trazer aqui um reforço, uma coisa que mostre realmente que tem está se tentando mostrar aí o final de semana, dar uma linguagem bem do bordão, baculeiro, para poder realmente encontrar alguns pontos mais complicados, encontrar alguns brilhantes, mas a gente não vê. Aquela ação realmente, mas não tem essa coisa, a presença do raio, a presença do botar, que algumas cidades vizinhas trazem. E aqui no Acaraú não temos isso. Não estou de forma alguma dizendo que o trabalho aqui, defamando o trabalho da Polícia Militar. A Polícia Militar, dentro das suas possibilidades, faz milagre. Aqui dentro do Acaraú. Mas se precisa realmente de um reforço. Que possa realmente ser vamos dar aí um reforço policial esses dias aí, pelo menos uma coisa para mostrar realmente que o policiamento aqui está acontecendo. Porque assim, uma sequência como essa que a gente citou aqui agora, estava ouvindo aqui a Rádio Ecologia, estava ouvindo um programa jornalístico, e vinha fazendo essa sequência só aqui na sede do Acaraú, foi assim, uma questão preocupante. Né? E queria também
tratar do assunto, isso aqui também eu não pude estar presente, mas isso é um caso, até a gente, eu acho que até nós vereadores podíamos em outro momento conversarmos, a questão do cadastramento biométrico do nosso município, né? Nós podíamos, assim, eu sugiro que a gente podia sentar para ver o que é que podia se fazer, que realmente começou esse cadastramento biométrico, né? Muita gente que não foi ainda, muita gente que não sabe, muita gente por essa descrença nos políticos, eu digo nós todos, por essa descrença nos políticos, agora não vou mais não, né? Agora não vou mais nem lá. Então, eu não sei como é que esse pai vai se fazer ali. Eu acho que houve realmente a reunião lá no fórum, inclusive com a desembargadora, o próprio juiz. A gente foi convidado também, nós vereadores, mas no dia não tive como estar lá, mas eu acho que nós vereadores também tínhamos que conversar aqui, se possível, uma reunião entre nós aqui, ver o que podíamos fazer, porque realmente é meio que, assim, nós temos até novembro, não é isso? Novembro para cadastrar todo esse pessoal. Então, é interessante, viu? Não, você tem até novembro, e ainda você ainda tem um prazo, a campanha vai até novembro, até o dia 30 de novembro, e você ainda tem um prazo até maio de 2018. Só que é interessante falar que você tem que fazer, ao fazer o recadastramento, a biometria, né? Se você deixar de fazer, alguns direitos seus como cidadão, além de votar, que é o mínimo, serão perdidos. Então, é imprescindível que se faça uma campanha de conscientização que nós, vereadores, a gente faz nessa reunião para traçar metas, objetivos, promover e fazer uma promoção dessa campanha. Eu acho até, eu não sei, escutando só os vereadores, estive até ouvindo aí, eu acho que até a questão do Bolsa Família, não sei se também até o Bolsa Família é retirado, né? Então, é interessantíssimo que se possa ver isso aí. Eu acho que uma proposta, que esse negócio vai ter essa seleção de pessoas, inclusive por isso que a lei proibiu, né? A gente acaba, algumas pessoas acabam levando pela necessidade, mas não pode. Mas agora pronto, justamente. E aí, por que era proibido? Porque você viu atrás da recepção de pessoas que você não consegue trazer todos. Então, esse não é o momento para isso. Né? Aí eu acho que a proposta viável seria o juiz representar junto ao Poder Municipal, sem Foi oficializado já, Edson, a Secretaria de Educação, ofícios para que eles mandem ônibus transportando as pessoas até o fórum. E aí seria bom que uma escala, eu acho que isso já foi feito uma vez, se não me engano, com o doutor Sérgio, uma escala. O município nunca a Justiça Eleitoral, ela teve um período que eles aceitaram, fecharam os olhos e tudo. Mas do doutor Sérgio para cá, o que havia muita ameaça em cima do. Uma vez já foi feita uma escala. Foi mandado não. Para o jovem, a escala para o jovem nos colégios. Para tirar o título. Pronto, a proposta agora era essa. O que o município agora, o Lixão viu que quem mexe com o povo são os políticos, né? E a justiça, a justiça eleitoral, que isso aí não é só aqui na Acaraú, a justiça eleitoral viu que quem mexe com o povo são os políticos, está pedindo para levar agora, porque senão Itarema vai perder a comarca de lá, vai vir para cá, porque o número de eleitores que tem lá não atinge para ser uma comarca, uma zona eleitoral. Né? Itarema vai voltar para cá. E lá não atingiu exatamente. Complica mais o relaxamento que não bateu. Né? Complica mais ainda. Então, assim, a proposta de eu não saber se ela já está viável seria que fizesse essa escala. Tal dia vai ter ônibus disponível, o Distrito de Aranaú. Uma plena divulgação, né?
E que as pessoas não ficassem achando que tem que ser você. Quem é que está trazendo, isso não é hora para. Eu vou com o Zé, eu vou com o Mano, só vou com o Zé, porque eu fui o vereador, se eu for com a fulano, que é o prefeito. Isso não é coisa pequena. Mas, infelizmente, Paulo, essa É isso. Não, mas é isso que a gente então, tem que trabalhar. Trabalhar essa ideia. Tal dia vai ter um ônibus para quem? Para o cidadão. Para a região. Para a região. Se você votou no prefeito, se você não votou, não. É para um cidadão. E aí, claro, uma ampla campanha de divulgação desses dias, dessas escalas. Eu acho que e para ver se tem medidas, porque mesmo fazendo isso, diante do quadro que a gente se encontra aí, de desistência, mas tem uma mídia rodando aí nas emissoras de rádio, da Justiça Eleitoral, convidando as pessoas. E vocês aí que são professores, o Caldenir, o Joaquim, o Edson, o Claudiano, que fica em sala de aula, divulgar nas escolas. A escola a gente já está planejamento para. E pedir a própria diretora para solicitar do município o carro para levar. E o problema maior vai ser o idoso. Esse aí não vai voltar mais, não. E é obrigatório. E é obrigatório. E é obrigatório, porque quando ele for fazer o atestado de vida dele, vai exigir o comprovante de quitação eleitoral. Já acabou o tempo. Não, a situação era esse, né? Que realmente haja essa tipo uma programação em escala realmente para que todos sejam contemplados. E o Paulo falou um assunto realmente interessante dos idosos. Onde a gente chega, o idoso diz, ó, como não. Já passei, já votei muito, meu tempo já passou, muito não está ruim querendo e nem para a sessão votar nessa. Imagina agora para fazer o cadastramento. Paulo, mas eu acho que o idoso não vai ser prejudicado, não. Aquele que não tem mais a idade de votar, né? Porque não é obrigatório, né? Que não é obrigatório. Não, mas ele tem que fazer a biometria, foi dito. Não, ele só vai perder o direito de votar. E aí vai cada empréstimos. Não, quem não. Não, mas Você vai perder o a direito de legisladora falou o votar. seguinte, você pode ter 100 anos, se não fizer renovar o título, ele vai perder todo o direito que tem. Eu estava na reunião, eu entendi errado. Eu também estava. Mas mesmo que você não queira votar, você vai lá fazer a biometria, não vai votar. Ele se não regularizar, senão vai perder. Ele não é obrigado a votar, mas é obrigado a fazer a biometria. Para ter a sua quitação de registro. Senão é suspenso pelo juiz, porque Eu não entendi. é assim, ele não é obrigado a ir votar, ele vai pagar a multa. Eu acho que uma pessoa de 90 anos é tipo fazer obrigado, não. Não, é assim, foi até uma pergunta lá, foi feita uma pergunta, se era obrigado ou não. A pessoa não é obrigada a votar, é obrigada a fazer a regularizar, porque alguns direitos, porque o que vai acontecer? Pode vir a suspensão de benefícios, pode vir essa questão, geralmente, de idosos, aposentados, fazer empréstimo, você fica impossibilitado de fazer algum empréstimo bancário, essas coisas que ela Eu entendi, explicou, mas empréstimo, essas coisas era pessoa normal, que não tinha passado da idade. Mas inclui. E o horário, só um esclarecimento, o horário de funcionamento é de 8 às 5 horas ininterrupto. Eles não têm intervalo. Isso é muito bom para que as pessoas possam ser transportadas. Eu não sei se vocês já tinham conhecimento, porque eu fui fazer o meu agora. E também não precisa de fotografia, né? Isso. Eles tiram no horário, tiram na hora lá. Pronto. Então, a minha sugestão, vereadores, é que, se possível, a gente pudesse ter um momento aqui, nós, vereadores, se possível, com alguém da gestão também, para que pudesse ter essa articulação, né, e as comunidades serem contempladas. Né? A cada dia, a comunidade houvesse essa ampla divulgação, além das rádios, eu não sei, uma forma de um carro de som, um dia antes, naquela comunidade, vai passar o carro aqui. Eu trabalho com agente de saúde que passa casa a casa, né? Com agente de saúde, então tem que ter uma ampla divulgação, porque realmente essas pessoas, muitos não têm a menor noção do que há essa necessidade.
Então, é interessantíssimo que se possa agir aí com escolas, agentes de saúde, enfim, todas as pessoas que têm contato com o povo, elas precisam passar também as informações do cadastramento biométrico, que é interessantíssimo. É só isso. Como não tem mais nenhuma hora para falar, fica encerrado. Alguém quer falar mais? Fica encerrado o grande expediente e convocado a próxima sessão para o dia 9 de junho. Para o dia 9 de junho. Eu quero comunicar aqui ao vereador Claudiano, eu estou colocando aqui para segunda-feira a gente marcar, nós queremos marcar uma audiência, pedir alguém da prefeitura, se possível, secretário de Educação, porque agora o de ônibus é lá, né? Mas aí, bom, alguém da saúde para articular o lado de saúde. Aí no caso de avisar, né? O aviso. Mas para fazer um calendário de educação é que sim. Previamente, para não realmente nem nós agora, aí Obrigado a todos. Bom final de semana.